Muito bem, começou a gravar. Pessoal, nós temos a missão de falar de tronco encefálico em 1h30, mas é claro que são apontamentos para que vocês possam encarar a leitura nos capítulos de tronco encefálico, seja no Neuroanatomia Funcional de Ângelo Machado, seja no JOTS, enfim, nos livros de neuroanatomia, nos seus capítulos de tronco encefálico e os nervos cranianos, trazem aí esses conteúdos, né, estruturais com uma leve inclinação para a funcionalidade. E eu comecei essa exposição aqui de uma forma diferente. Eu comecei essa exposição pela clínica, justamente para chamar a atenção da importância dessas estruturas, da interpretação clínica e como deve ser o raciocínio. Então, vamos lá. Em relação ao bulbo, o tronco encefálico, de uma forma, pessoal, é constituído pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo, respectivamente, do sentido inferior para o superior. Qual a importância clínica do bulbo? O bulbo ele contém vários núcleos. Boa. Não tinha projetado slide aqui, sempre esqueço alguma coisa. Tronco encefálico, pessoal, é uma área pequena, né, com as três estruturas, ponte, bulbo e mesencéfalo, e caracteristicamente essas estruturas têm muitos núcleos, muito núcleo. E da mesma forma que outras estruturas pequenas e cheias de importância funcional, como o diencéfalo, por exemplo, você tem pouca coisa para ver macroscópica e muita coisa para ver microscópica e funcionalmente. Então, o bulbo não tem apenas esses muitos núcleos de nervos cranianos que estão relacionados com funções vitais. Por exemplo, todo mundo sabe que o bulbo regula a frequência cardíaca, as funções vasomotoras, a frequência respiratória. Não é só isso, o bulbo tem também atuação como passagem, é via obrigatória de passagem para tratos nervosos aferentes e eferentes, e aí eles fazem uma interposição ali de conexão entre a medula espinal e os outros centros mais superiores do sistema nervoso. Então, lesões nessa área, sejam tumores, hemorragias, isquemias, infartos, tumores, sempre é muito complicado, sempre é muito importante e de certa gravidade. Então, esses tratos aferentes e eferentes normalmente são acometidos em doenças desmielinizantes, em neoplasias, em distúrbios vasculares, como nós comentamos. Então, como eu falei, ao invés de começar falando da estrutura, como é convencional, eu começo falando da clínica, para que quando você pegue a clínica, você tenha, faça as relações de forma coerente, dando importância a essas regiões. Muito mais do que você ter no bulbo pirâmide, oliva, emergência de nervos cranianos, é você entender o que acontece clinicamente. Sempre faço questão de fazer essas analogias. Então, por exemplo, na hipertensão da fossa posterior do crânio, parte posterior, obviamente, do crânio. Você tem uma hipertensão nessa região, você sabe que o bulbo está localizado ali, e está inferior a uma projeção da dura mater chamada tentório do cerebelo. E o bulbo está superior ao forame que se destaca na base do crânio, chamada forame magno. Pronto, você sabe anatomia, você sabe muita coisa. Porque uma lesão nessa área já vai te dar subsídios para imaginar o que pode ter acontecido com quem ali. Então, esses aspectos estão relacionados, o bulbo está relacionado anteriormente, com a parte basilar do osso occipital, a parte de base do osso occipital, certo? Não obstante, também com a parte superior do dente da segunda vértebra cervical e posteriormente com o cerebelo.
Em pacientes com tumores nessa região, pessoal, fossa posterior do crânio, a pressão intracraniana, claro, estará elevada. E o cerebelo e o bulbo tendem a ser empurrados para a área de menor resistência. Porque você não tem para onde expandir dentro do crânio. Esse é o grande problema de uma pressão intracraniana aumentada. Então, para onde vai, né, bulbo e cerebelo, especificamente a tonsila do cerebelo? Você vai ter essas estruturas empurradas em direção ao forame magno. Você tem uma herniação de bulbo e das tonsilas do cerebelo para baixo através do forame magno. Você está tendo aumento de pressão nessa região. Obviamente que você está tendo compressão dessas regiões. Você sabe o que a tonsila faz? Você sabe o que o bulbo faz? Você vai imaginar que quadro clínico que esse paciente vai te apresentar. Não obstante, sempre é bom lembrar também que quase todos os nervos cranianos têm a ver com tronco encefálico. A exceção, nervo olfatório, primeiro par, e nervo óptico, segundo par, que inclusive em tutorial vocês veem separados, certo? Então você tem 10 pares de nervos cranianos associados ao tronco encefálico. Onde houver uma situação de pressão, de hemorragia, de infarto, de tumor, de traumatismo, você vai pensar nessas regiões. Então, aqui dá para nós percebermos essa peça aí do pessoal da UFF, perdão, a tonsila do cerebelo e o bulbo. E esses caras estão acima do nível do forame magno. Então, se tiver uma pressão ali naquela região, como dito, a pressão vai empurrar para onde tem menos resistência. Então, normalmente, estes dois vão pagar o pato numa pressão aumentada em cavidade posterior de crânio. Sim, os nervos cranianos que tiverem emergência ali, você vai ter... Exatamente. Vai haver uma compressão ou um tracionamento e eles vão responder com quadro clínico, dependendo da função que cada um exerça. Então, por exemplo, cefaleia, rigidez de nuca, paralisia de glossofaríngeo, nono par de nervo craniano, glossofaríngeo, língua faringe, vago, o vago, é um nervo craniano sistêmico, nervo acessório e hipoglosso, nervo da língua também, devido à tração. Vai repuxando. Se está empurrando, alguém vai ser comprimido ou tracionado. Então, nesse tipo de contexto, a realização de uma punção lombar não é legal. Porque se eu vou puncionar a região lombar, claro que eu vou ali atrás de retirar líquido cerebroespinal. Isso é extremamente perigoso, porque eu vou favorecer essa herniação. A súbita retirada do líquido cerebroespinal pode precipitar ainda maior força de herniação dessas estruturas que nós estamos comentando por meio do forame magno. E aí você pode ter uma falência súbita das funções vitais, porque, relembrando, o bulbo é a área de controle de contratilidade miocárdica, controle vasomotor, e a ponte tem a área apnêutica, que regula ali frequência respiratória, por exemplo. Então, detalhes que podem marcar a vida do sujeito ou não. Então, você vai ter compressão, tração, compressão, nos leva a pensar em isquemia, privação de sangue àquela região. Então, núcleo de nervo craniano presente no bulbo vai sofrer uma isquemia, uma privação de sangue, obviamente, nutrientes e oxigênio não chegam, e você, sabendo de que nervos cranianos estamos falando nessa região, você vai ter uma ideia, aliás, você vai ter uma ideia, não, você vai associar o que o teu paciente está apresentando, com a ciência desses conceitos. E aí a gente pode citar aqui a malformação de Arnold-Chiari. Do que se trata? De uma anomalia congênita. Você tem a herniação da tonsila do cerebelo. Então, notem, isso não é de cunho traumático, é de cunho congênito.
Então, você tem a herniação das tonsilas do cerebelo e do bulbo, né, através do forame magno para dentro do canal vertebral. E isso resulta, claro, na obstrução das saídas do teto do quarto ventrículo, que é outra coisa que nós temos que pensar, que é a cavidade do tronco encefálico é o quarto ventrículo. A cavidade do diencéfalo é o terceiro ventrículo. E as cavidades do telencéfalo são os ventrículos laterais. E nisso tudo você tem o quê? O líquido cerebrospinal circulando. Do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, você tem uma comunicação muito estreita, que a gente vê aqui no decorrer, que é o aqueduto do mesencéfalo. Então, quer dizer, se eu tenho estreitamento dessas aberturas, desses estreitos, você tem aumento de pressão, e dependendo da situação, você tem hidrocefalia também. Então, essa questão congênita do Arnold-Chiari resulta em obstrução das saídas do teto do quarto ventrículo para o líquido cerebrospinal, e isso causa uma hidrocefalia interna. Essa malformação comumente associa-se a anomalias crâniovertebrais ou a várias formas de espinha bífida. E aí são problemas relacionados lá, aos neurósporos, que não se fecham, superior e inferior, isso é embriológico. Vocês vão se atentar a isso mais profundamente em algum momento da vida de vocês. Então, essa condição associar-se-á a sinais e sintomas relacionados com compressão de cerebelo, com compressão de bulbo e com comprometimento dos últimos 4 pares de nervos cranianos. E aí a gente precisa esclarecer. Quem são os pares de nervos cranianos? Eles são numerados com algarismos romanos, e você tem o primeiro e o segundo. O primeiro é o nervo olfatório, o segundo é o óptico. Depois você tem óculo-motor, troclear, trigêmeo. O 6 é o abducente, o 7 é o facial, o 8 é o vestíbulo coclear, 9 é o glossofaríngeo, o 10º é o vago, o 11º acessório, o 12º hipoglosso. Então, os últimos 4, 10, 9, 10, 11 e 12. Glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Justamente aqueles que foram comentados no slide anterior. Eles têm um contributo de compressão aí maior. Então, pensar, o que esses nervos cuidam? Então, aqui uma ressonância magnética do que é normal. Então, está aqui o forame magno, a parte basilar do occipital, aqui o clivo do osso esfenoide. Então, bonitinho, legal. Tonsila do cerebelo e o bulbo estão colocados aí numa boa. Então, na hipótese de um aumento de pressão dessa região de cavidade posterior de crânio, você tem esse resultante aqui. Você tem a herniação dessas estruturas para o interior do canal vertebral. Então, isso não pode resultar em boa coisa. Distúrbios vasculares. Aí, é claro, isso vai envolver a vascularização do tronco encefálico, junto com regiões dos núcleos da estrutura interna do tronco encefálico. Então, olha a quantidade de situações que nós temos só no bulbo. Isso, é claro, nós não vemos macroscopicamente no laboratório de anatomia. Você pode presumir onde está e fazer ali pontuações. Acho que aqui é aqui, aqui é aqui, mas você não consegue ver, obviamente, esses núcleos. Então, o bulbo tem essa constituição heterogênea de núcleos e tratos, de uma forma que a ocorrência de dano nas diferentes regiões vai reverberar em quadros clínicos diferentes, em síndromes diferentes. Então, se você pegar aqui rapidinho para dar uma olhada, aqui é a parte anterior do bulbo, que está seccionado no plano transverso, e aqui é a parte posterior, onde justamente há o quarto ventrículo. Na macroscopia, nós vamos ver algumas situações do assoalho do quarto ventrículo.
Então, você vai lá ver, por exemplo, o trígono do nervo vago, o trígono do nervo hipoglosso, colículo facial, são áreas que macroscopicamente nós enxergamos e que sabemos que ali tem núcleo de nervo craniano. Mas outros, é claro, são muito pequenos. Então, por exemplo, destaca-se aqui os núcleos e o nervo vago, saindo aqui o 10º par. Uma areazinha pequena do trato espinocerebelar anterior, uma área pequena de espinotalâmico anterior, o núcleo olivar inferior, que conversa diretamente com os núcleos do cerebelo. Então, onde houver, e aqui há uma representação de acometimento do suprimento arterial, você vai ter lesão nas áreas em que estão sinalizadas. Então, na síndrome bulbar lateral de Wallenberg, você tem a parte lateral do bulbo, ela é suprida pela artéria cerebelar inferior posterior, que é ramo da artéria vertebral, essa bem pequenininha aqui. Então, ela supre artéria cerebelar inferior posterior, supre essa região posterior, inclusive o bulbo, e normalmente é um ramo da artéria vertebral. A ocorrência de uma trombose dessa artéria, ou de outros ramos menores, provoca disfagia e disartria. Se a gente tem nesse jogo... Aperta aqui. Obrigado. Se você tem... se você sabe quais são os nervos ali relacionados, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Aí você pensa, disfagia, distúrbio de deglutição, músculos faríngeos, laríngeos. A laríngeos também, disartria, problema com expressão fonatória. Devido a quem? Paralisia de músculos palatinos e laríngeos ipsilaterais, do mesmo lado da lesão. Inervados que são pelo nervo ambíguo, que cuida dessa musculatura. Analgesia e termoanestesia no lado ipsilateral, da face, no mesmo lado da face, onde houve a lesão. Você tem acometimento de núcleo e trato espinal do nervo trigêmeo. Vertigem, náuseas, vômitos, nistagmo, que é um movimento ou superior, inferior ou circular dos bulbos dos olhos, núcleos vestibulares. Sinais cerebelares do mesmo lado da lesão, ataxia na marcha, e dos membros. E aí você pensa em cerebelo e você lembra que o pedúnculo cerebelar inferior conecta o bulbo ao cerebelo. Perda contralateral de sensação de dor, de temperatura. Lemnisco espinal. É um grupo, um trato de fibras nervosas que passa no tálamo e vai para o giro pós-central, que é a área primária somestésica. E aí, aquela ilustração maior, então você começa a entender, olha o núcleo vestibular medial, aqui na seta, que é a área que a artéria cerebelar inferior posterior cobre. Se você tem uma lesão dessa região, que é hiperdelicada, você vai ter distúrbios dessas regiões relacionadas com o nervo vago, com o vestíbulo coclear, com lemnisco. E aí, é claro, depende da extensão da lesão. Síndrome bulbar medial também é comentada. São das síndromes que mais se falam, pessoal. Geralmente podem se retratar como distúrbio vascular encefálico. E aí é um generalizador, porque encéfalo é telencéfalo, diencéfalo, troncoencefálico e cerebelo. Mas onde foi? Então, um distúrbio vascular encefálico no bulbo são essas questões aí que a gente está colocando. Wallenberg, síndrome bulbar medial. A parte medial do bulbo já recebe suprimento da artéria vertebral. A trombose do ramo bulbar produz hemiparesia do lado contrário da lesão. Então, você tem um trato piramidal lesado. O que é um trato piramidal? Trato corticospinal,
trato de motricidade voluntária. Então, o cara vai ter uma hemiparesia. Paresia, perda parcial do movimento. Plegia, perda total. Então, você vai ter uma hemiparesia contralateral do trato piramidal. Comprometimento contralateral das sensações de posição e movimentação e discriminação tátil. Leminísco medial. É um trato que leva informações sensoriais, só que ele cruza. Por isso a lesão do lado contralateral, certo? E por isso que esqueci, passei aqui um pouquinho, por isso que a hemiparesia é contralateral também, porque as vias motoras vão se cruzar numa região mais inferior do bulbo, que chama-se decussação das pirâmides. Paralisia ipsilateral de músculos da língua, com desvio para o lado paralisado, quando você solicita que o paciente estique essa língua, bota a língua para fora, a língua tende a se desviar para o lado lesado. Claro, você teve aí lesão de nervo hipoglosso, 12º par. E aí, mais uma vez, essa síndrome bulbar medial, a vascularização, né, que normalmente se dá pela artéria vertebral, vem justamente lesar essa área mais medial aqui, que você tem destacado o leminisco medial, os tratos nervosos que levam informação de sensibilidade, vão passar aqui, vão se cruzar para chegar até o tálamo, e do tálamo informar ao giro pós-central. A pirâmide bulbar, que é notoriamente uma área, né, por isso chamou-se, né, costumou-se chamar o sistema córtico-espinal de motricidade voluntária de sistema piramidal, né, porque passa nas pirâmides do bulbo. Pirâmide do bulbo, bem tranquilo de verificar, né, que elas ficam bem anteriores e imediatamente laterais ficam as olivas. E aqui se destaca também o nervo hipoglosso, que está passando aqui, né, bem rente à pirâmide do bulbo. E isso dá para você ver a ascensão do nervo hipoglosso nessa região ali do bulbo. E a ponte? Qual a importância clínica da ponte? A ponte, reconhecidamente, tem lá uma grande área vestibular de controle dessa função e também das funções ventilatórias. A semelhança do bulbo e do cerebelo, a ponte também está lá na parte posterior do crânio, inferior àquela projeção da dura mater, que a gente chama de tentório do cerebelo. Relacionada está anteriormente com a artéria basilar, que passa por sobre a ponte, a artéria basilar que é ramo das vertebrais. As vertebrais cruzam, vindas lá das vértebras cervicais, cruzam o forame magno e formam uma só artéria vertebral, bem no plano mediano da ponte, numa areazinha chamada sulco basilar. O dorso da cela do esfenoide também tem relação ali com essa região, e a parte basilar do occipital. Lembrando que o dorso da cela turca, dorso esfenoide, cela turca, onde se localiza a boa e velha glândula hipófise. Então, além de formar a metade superior do assoalho do quarto ventrículo, repetindo, o quarto ventrículo é a cavidade do tronco encefálico, a ponte tem vários núcleos dos nervos cranianos importantes. Sejam eles do trigêmeo, quinto par, abducente 6, facial 7. Interessante que quando vermos os nervos cranianos na peça anatômica no laboratório, eles vêm na sequência. Então, olfatório, óptico, oculomotor e assim por diante, vem na sequência. Então, com a ponte, 5, 6, 7 e 8. Certo? Com o bulbo, 9, 10, 11, 12. E aí você vai estruturando aí o pensamento, né, memorizando, mas também guardando para sempre, aprendendo. E a ponte também serve de passagem como bulbo para importantes tratos aferentes e eferentes. Córtico nuclear, córtico pontino, córtico espinal, o fascículo longitudinal medial e os leminiscos medial, espinal e lateral. Tudo para sensibilidade, esses leminiscos.
Sim. Sim, depende da situação, porque a ritmicidade do coração vai ser dada pelo complexo estimulante que está no interior. Mas você pode ter reverberações cardíacas ali sim, com frequência, né, porque ali é o bulbo que está controlando. Né? Internamente elas são autoexcitáveis e controlam a ritmicidade de átrio e ventrículo, mas externamente, sim, você pode ter. Tudo isso vai depender do nível de acometimento, a gravidade da lesão, e dependendo da situação, você tem até uma perda súbita das funções, o indivíduo vai a óbito. Se pegar, né, certinho no bulbo, tem situações que você vai a óbito. E me fez lembrar de uma coisa também, pessoal, que no interior do tronco encefálico existe um arranjo de fibras, né, e de substância cinzenta chamada formação reticular. E aí isso vai cuidar de consciência, de ativação de córtex cerebral. Então, mexeu com o nervo vago, claro, você tem as funções também intestinais, né, e cardíaca também. Porque o paciente vai chegar para vocês com um quadro clínico que às vezes é super confuso. Mas você sabe onde é que vai ser a pancada. Se não sabe, você vai ter uma ideia, vai hipotetizar para poder pedir um exame de imagem também. Né? Os sinais são muito importantes. Então, por isso que a semiologia tem um casamento muito importante também com esses assuntos. Por conseguinte, pessoal, não é surpreendente que tumores, hemorragias ou infartos nessa área do encéfalo produzam uma variedade de sinais e sintomas, como tem sido dito aqui e questionado. Pode te dar uma variedade de sintomas, que às vezes são subestimados. Né? Uma paralisia na língua, às vezes você esqueceu de fazer o exame de língua, de oftalmo não, que oftalmo é muito, dá muito é muito exposto, é muito claro, muito evidente. Mas outros podem passar despercebido. Então, exemplificando aí o comprometimento dos tratos córtico-pontinos cerebelares provoca ataxia cerebelar. Vocês já viram isso, já estudaram motricidade e viram como que esses tratos conversam, por exemplo, com o núcleo da base, com o tálamo, com núcleos subtalâmicos. Então, provoca uma ataxia cerebelar acentuada. Não necessariamente uma questão de cerebelo sendo lesado, mas das vias em que o cerebelo participa. É uma ataxia cerebelar, vocês sabem que a ataxia é um desequilíbrio generalizado. Você faz o sinal de Romberg, é positivo. O sujeito em pé, fecha os olhos, ele não se sustenta. Né? Então, provoca uma ataxia cerebelar acentuada e os movimentos voluntários são acompanhados por tremor rítmico, que surge e se torna mais acentuados à medida que os movimentos prosseguem. Outro teste que a gente já conversou bastante aqui é o de indicador nariz, que à medida que a extremidade distal do teu membro vai chegando ao alvo, vai havendo aquela preocupação de acertar e vem o tremor de intenção. Tumores, astrocitomas são os mais citados, né? Astrocitoma de Ponte, normalmente é uma doença de infância. É um tumor mais comum, é o tumor mais comum, né, do tronco encefálico. Afastar esse bicho aqui de mim. Então, os sinais e sintomas são aqueles de paralisia do nervo craniano ipsilateral e hemiparesia contralateral. Então, você tem fraqueza de músculo facial no mesmo lado, núcleo de nervo facial, sétimo par. Fraqueza de músculo reto lateral, músculo posterior do bulbo do olho, núcleo de nervo abducente, quarto par. 3, 4, 6, óculo motor, abducente e troclear. 4, troclear, abducente 6. Movimento de olho. Então, reto lateral aí, né, sofre uma fraqueza por conta do abducente que o inerva. Nistagmo, né, o movimento irregular, inadequado dos bulbos dos olhos. Então, você pensa no 8, vestíbulo coclear.
Só nesses 3 aspectos foram aí falados, 6, 7 e 8. Né? Fraqueza de músculo relacionado com mastigação, nervo trigêmeo. Comprometimento da audição, vestíbulo coclear, 8. Hemiparesia contralateral ou mesmo tetraparesia, as fibras corticospinais, né? Fibras que vêm do córtex, do giro pré-central, para medula espinal. Anestesia ao tato leve. A gente teve agora o Prêmio Nobel de Medicina, pessoal, né, reestruturando o conhecimento dos receptores de tato e temperatura, se eu não me engano. Ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Então, anestesia ao tato leve, há preservação de sensação de dor sobre a pele da face. Contudo, você tem aí o comprometimento de núcleo sensitivo principal do trigêmeo. Olha como é que bate na mesma tecla o tempo todo. Então, você sabe de onde estão emergindo os nervos cranianos, né, a relação que eles têm ponte, bulbo e mesencéfalo e das suas transições, que é o que a gente vê no laboratório. Preservação do núcleo e trato espinais do nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo, vocês sabem, tem 2 raízes, uma sensitiva e uma motora. E defeitos sensitivos contralaterais do tronco e dos membros, isso é causado pelos leminiscos. Leminisco, sensibilidade. Leminisco passa pelo tálamo e vai para o giro pós-central. O comprometimento dos tratos córtico-pontinos cerebelares, esse comprometimento pode causar um quadro clínico referente a lesões cerebelares, só que no mesmo lado da lesão. Pode haver comprometimento do desvio conjugado dos olhos, especificamente do bulbo dos olhos, os olhos virados para um lado só, devido ao comprometimento do fascículo longitudinal medial. Esse cara faz o quê? Ele conecta os núcleos dos nervos, oculomotor, troclear e abducente. Então, olha o tumor na ponte desse menino. É uma doença de infância, uma doença não rara e não frequente demais também, mas a título de nós imaginarmos, né? Às vezes a gente vê uma criança, examina uma criança e subestima que algo possa ser um tumor, né? E aí fica imaginando qual é o diagnóstico disso. O que esse menino teve? Mas vai se girar em torno de... É traumatismo? Não é. Não chegou no seu consultório como traumatismo. É vascular? É tumor? Então, tá aí um tumor da ponte bem feio, bem significativo. Aquelas relações com cela turca, com cerebelo, com o assoalho do quarto ventrículo. Hemorragia. A ponte é suprida pela artéria basilar. Como eu falei para vocês, algo muito claro de se ver. Normalmente a gente vai ver o sulco basilar, mas tem peça também que você tem a artéria basilar bem no plano mediano da ponte, na sua face anterior. Então a ponte é suprida por essa artéria e pelas artérias cerebelares anterior, inferior e superior, já que a posterior e inferior ficou lá para o bulbo. Se você tem uma hemorragia a partir dessas artérias, né, e se ela for unilateral, você terá paralisia facial do lado da lesão. Paralisia facial, comprometimento do núcleo do nervo facial. Assim, paralisia do neurônio motor inferior. Paralisia dos membros no lado oposto, comprometimento de fibra córtico-espinal. E aí a repetição, pessoal, vai te dando esse know-how. Ponte e bulbo, o que a gente falou até agora de importância clínica? Ali passam vias ascendentes e descendentes, sensibilidade e motricidade. Ali tem muitos núcleos de nervos cranianos, eu preciso saber quais, e aí você já tem quais. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, certo? E aí você vai montando, né, os quadros clínicos que podem acontecer aí. Então, paralisia dos membros do lado oposto, porque ali passa a via, né, de motricidade voluntária, as vias córtico-espinais, onde elas atravessam na ponte.
comum que haja ocorrência, né, de paralisia de desvio ocular conjugado também, comprometimento de núcleo do nervo abducente e do fascículo longitudinal medial. Quem é esse fascículo longitudinal medial? O cara que comunica 3, 4 e 6. Oculomotor, troclear e abducente, que, por sinal, mexem com motricidade de bulbo do olho. Esse é um desvio de olhar conjugado. Às vezes o paciente vai aparecer assim para você. Isso é um belo de um sinal. É claro que nunca é simples, nunca é único, é sempre multifacetado. Ainda mais os quadros neurológicos. Eles se apresentam muito complexos. Vocês ali vão tendo que ter um raciocínio rápido para entender, né, se aquilo ali não é um quadro hemorrágico, enfim, se você descarta o traumatismo. Quando a hemorragia é extensa, é bilateral, ou seja, é mega grave, as pupilas podem estar puntiformes, em forma de ponto. Miose ou midríase? Miose, né? Miose, constricção. Midríase, dilatação. Comprometimento das fibras simpáticas oculares aí. É comum haver paralisia bilateral da face e também dos membros, porque você está tendo hemorragia grande, uma hemorragia bilateral. O paciente pode tornar-se pecilotérmico, né? Nós somos homeotérmicos, temperatura constante. Pecilotérmicos são os peixes que se adequam à temperatura da água. Visto que a lesão grave da ponte, veja bem, separou o corpo dos centros termorreguladores do hipotálamo, que a gente sabe que tem ali o termostato. Olha aí, uma pupila puntiforme. Então, pode ser um sinal. Infartos, né? Em geral, o infarto da ponte deve ser trombose ou embolia, né? Em artéria basilar ou nas artérias, né, da ponte. Partem da basilar várias artérias pontinas transversais na superfície anterior da ponte. Mas a basilar é a basilar. Quando compromete a área paramediana da ponte, os tratos corticospinais, os núcleos da ponte e as fibras que seguem para o cerebelo, porque vocês sabem muito bem que a ponte guarda uma comunicação com o cerebelo muito importante por meio do pedúnculo cerebelar médio. Aí você pode ter um danificado dessas fibras ali, por conta de privação de suprimento sanguíneo. E o infarto, então, pessoal, de localização lateral, você pega ponte, infarto de localização lateral, você pensa em pedúnculo cerebelar médio e quem está lá na fronteira, nervo trigêmeo, certo? As fibras corticospinais também, para os membros inferiores, podem ser afetadas, né? Vias que vêm lá de cima. E o mesencéfalo, qual a importância clínica do... Oi, Thalita. Muito bom, interpretação. Os núcleos cranianos, pessoal, são núcleos de interpretação. O nervo craniano, ele vem executar a função. Certo? E aí? Isso aí. É um trato. Tem. A substância branca incrustada de núcleos também. Diferente é na medula espinal. Você tem uma substância cinzenta central com branca ao redor. Mas o bulbo é esse pincelado aí. No bulbo, na ponte e no mesencéfalo. Tem muito núcleo, muito, muito, muito. Qual a importância clínica do mesencéfalo? Né? Essa parte aqui mais superior do tronco encefálico. Né? Vocês notem que ele fica já ali, dando um oi para o diencéfalo, né? Para o subtálamo e para o hipotálamo. E ele tem aqui, só nessa visão macroscópica e rápida, ele tem um aqueduto do mesencéfalo ou atravessando. Aqueduto do mesencéfalo esse que conecta um ambiente chamado terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Então, sabe-se anatomia,
sabe-se se houver um coágulo sanguíneo aí, um hematoma, um infarto, um traumatismo, um tumor, né? Ou uma interrupção dessa circulação de líquido cérebroespinal. O mesencéfalo, então, está nessa extremidade superior do tronco encefálico, à medida que ele ascende, né, da fossa posterior do crânio, né, ele não é tão fossa posterior do crânio, através da abertura rígida, relativamente pequena, no tentório do cerebelo. O tentório do cerebelo estaria aqui, pessoal, onde eu passo a setinha, que, como eu já falei, é uma projeção da dura mater. Forma uma tenda, por isso que é tentório. Forma uma tenda e separa aqui o lobo occipital do cerebelo. E aí ele se torna, então, vulnerável às lesões traumáticas. Porque eu tenho que pensar, pessoal, nesse cara todo aí chamado encéfalo, de uma forma geral, nos traumatismos cranianos ou crânioencefálicos. Porque não está todo mundo juntinho em bloco. Apesar de, sim, de serem conectados como uma estrutura assim. Mas a consistência de um é diferente de outro. Então deixa eu passar um pouquinho para frente, que aí fica melhor ilustrado. Bom, mesencéfalo, 2 núcleos de nervos cranianos. O oculomotor e o troclear. 3 e 4, certo? Centros reflexos, os colículos, vocês vão ver que na parte posterior do mesencéfalo, nós temos os colículos superiores e inferiores. São áreas das vias auditivas e visuais. 4 corpinhos, 4 bolinhas na parte posterior do mesencéfalo. E o núcleo rubro, e a substância negra, conhecidíssima substância negra, cheia de neurônio dopaminérgico, que influenciam acentuadamente a função motora. O mesencéfalo também serve de passagem para muitos tratos, sejam eles aferentes ou eferentes importantes. À semelhança de outras partes do tronco encefálico, trata-se também de um sítio de tumores, de hemorragia, de infarto, e isso também vai provocar uma série de um quadro sintomatológico bem variado. Traumatismo. Entre os mecanismos de lesão do bom e velho mesencéfalo, o movimento lateral súbito da cabeça pode resultar em compressão dos pedúnculos cerebrais, pessoal. Não confundir com cerebelares. No mesencéfalo, e está assim, bem abstrato, sem eu mostrar a figura por enquanto, porque vocês vão ver isso no conteúdo. Tá? O mesencéfalo anteriormente, e macroscopicamente, ele tem os pedúnculos cerebrais, 2 faixas grossas. Posteriormente, os colículos que eu falei, superiores e inferiores. Então, veja que curioso. Mecanismo de lesão de mesencéfalo no que tange a traumatismo é movimento lateral súbito da cabeça. Isso pode resultar em compressão desses pedúnculos contra a margem livre, rígida e aguda do tentório do cerebelo. Porque a dura mater, pessoal, é uma membrana muito forte. E você ter um tecido encefálico, como o do mesencéfalo, chocando contra, vai ter efeito deletério, sim, importante. Veja bem, quando que você pensa num traumatismo, ou melhor, num movimento repentino de cabeça lateralmente? Em que situação que você pensa isso? Então, movimentos súbitos da cabeça em consequência de traumatismos fazem com que diferentes regiões do encéfalo se movimentem. Não é simplesmente, quando você bate a cabeça, o cérebro chacoalha. Mas, amigo, eu tenho tronco encefálico e cerebelo também. O que acontece com eles? Não vai em bloco todo mundo, né? Então, novamente, movimentos súbitos da cabeça em consequência de traumatismo fazem com que diferentes regiões do mesencéfalo se movimentem em velocidades diferentes
umas em relação às outras. Não é no mesmo plano. Vai todo mundo e volta todo mundo. De repente, seu telencéfalo vai, mas diferente do seu tronco encefálico. E isso pode promover uma força rotacional também, né? Tipo, prosencéfalo. Quem é o prosencéfalo? É a vesícula primária que representa telencéfalo e diencéfalo, né? O cérebro. A grande unidade anatômica, né? Pode mover-se em uma velocidade diferente do restante do encéfalo, como o cerebelo. Em consequência, o mesencéfalo é encurvado, alongado, torcido ou lacerado, dependendo da energia de traumatismo que você tem ali. O cerebelo ele é muito bem protegido por essas projeções da dura mater. Agora, o mesencéfalo, não. O mesencéfalo é o que essas fontes bibliográficas de neuroanatomia gostam de falar, é um pedículo. É um pedacinho de pau com um cara grandão em cima. Então, pode haver uma discrepância de ritmos e velocidades de movimento. E aí você pode ter isso aqui. Um encurvamento, o alongamento, um tracionamento, uma entorse ou laceração do mesencéfalo. Ele fica... Exatamente. Ele está muito mais protegido. Isso aí é uma forma de nós vermos, né? Uma das principais colisões é quando fazemos isso em pontos fixos, né? Bater de carro, Deus nos livre, de moto, de carro, seja lá o que for, uma árvore num poste, né? É muito complicado. Nós temos muito disso também no esporte. Hoje em dia, vocês que acompanham o esporte, veem principalmente futebol, o sujeito dá um choque, logo o juiz para, quer ver o que está acontecendo e tal, porque é recomendação de entidade internacional. Então, aqui justamente se faz uma menção ao mesencéfalo, né, a força rotacional centralizada do mesencéfalo e também no tálamo. Então, você pode fazer um estrago grande num choque de cabeças numa partida de futebol, que é uma das lesões mais perigosas do futebol, né? Ô, Luciano, eu não entendi onde que está o pedúnculo cerebral. Está embaixo do lobo occipital? Deixa eu ver aqui uma ilustração que te mostre isso. Pedúnculo cerebral é essa área anterior aqui, ó, do mesencéfalo. Eu tenho desenho melhor, mas é essa área anterior do mesencéfalo, certo? Que vocês vão ver na vista anterior como dois pilares. Vocês ainda vão ver livros chamando de pilares do cérebro. Isso é um traumatismo súbito lateral de cabeça. O comprometimento do nervo óculo-motor provoca paralisia ipsilateral do músculo levantador da pálpebra superior. Nós falamos que o mesencéfalo tem dois núcleos de pares cranianos, né? 3 e o 4, óculo-motor e troclear. Então, você também tem acometimento aí dos outros músculos posteriores do bulbo do olho, reto, superior, inferior e medial do bulbo do olho e também do oblíquo inferior do bulbo do olho. A disfunção no núcleo parasimpático do óculo motor produz pupila dilatada, né, que é insensível à luz. Você vai fazer o teste, ao invés dela ter uma miose, ela continua lá abertona. Né? Não sofre constrição na acomodação. O comprometimento do núcleo do nervo troclear produz paralisia contralateral do músculo oblíquo superior do bulbo. Por conseguinte, o comprometimento de um ou de ambos os núcleos ou das fibras córtico-nucleares, né, córtico-bulbares, que convergem para eles, causará comprometimento dos movimentos oculares. Eu acho isso aqui muito interessante, apesar de ser muito chocante, porque muitos de vocês
não eram nascidos, eu imagino. Sometimes the most mild-mannered players can be responsible for some of the most cynical fouls. Brazil's Leonardo, not known as a violent man, was certainly guilty of one of the most dangerous moments of the 1994 World Cup. His elbow on Tab Ramos brought a deserved red card. Copa do Mundo de 94, pessoal. Não foi a última que o Brasil foi campeão, não. O jogador brasileiro, o Leonardo, deu uma cotovelada no sujeito dos Estados Unidos. Ele já caiu numa posição bem característica de lesão neurológica. Bem pesado, e esse rapaz refere até hoje dores e nunca mais foi o mesmo. Lance de campeão, que conta histórias. Nunca mais foi o mesmo no futebol, já se aposentou, enfim. É um exemplo de traumatismo de alta energia, embora no esporte. Obstrução de aqueduto de mesencéfalo, pessoal, que nós comentamos aqui, muito estreito, é uma das partes mais estreitas, inclusive, no que diz respeito à circulação de líquido cérebro-espinal, e o líquido cérebro-espinal que é produzido nos ventrículos por meio dos plexos corióideos, especificamente ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, a nível de forames interventriculares, e de terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, passa pelo aqueduto do mesencéfalo. Contudo, ele pode escapar através dos forames do teto para entrar no espaço subaracnoide. Na hidrocefalia congênita, o aqueduto do mesencéfalo pode ser obstruído. Aqui não, pessoal, perdão. Aqui é o fisiológico, eu embolei as coisas, tá? Aqui é o normal. Na hidrocefalia congênita, o aqueduto do mesencéfalo pode ser obstruído ou substituído por numerosas passagens, aí sim, pequenas, que são insuficientes para o fluxo normal. Precisa haver esses forames do teto do mesencéfalo para que o líquido, então, vá para o espaço subaracnoide. Contudo, numa hidrocefalia congênita, normalmente o aqueduto do mesencéfalo sofra algum tipo de estreitamento, ou que estes forames passem a ser, então, passagens muito pequenas, insuficientes para que o líquido, então, vá para o espaço subaracnoide. O aqueduto do mesencéfalo, então, também pode ser comprimido por um tumor, ou por distorção do mesencéfalo, por um tumor que se origina fora dele, e isso também pode provocar hidrocefalia. Quando há obstrução desse aqueduto do mesencéfalo, claro, o líquido cerebroespinal dentro do terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais produzirão lesões no mesencéfalo. Você vai ter a pressão retrógrada ali agindo, e aqui, o aqueduto do mesencéfalo, nesse tipo de corte, vocês têm o mesencéfalo, ele vai ser seccionado no plano transverso ou horizontal, vocês vão ver isso aqui, onde se destaca principalmente a substância rubra, com seus núcleos rubros, e a substância negra. E um furinho miúdo, que é o aqueduto do mesencéfalo. Aqui seria a representação de algo que obstruísse esse aqueduto do mesencéfalo.
né? Aqui, por exemplo, é nervo troclear, quarto par de nervo craniano. Nas lesões vasculares do mesencéfalo, pessoal, e nós sabemos que o mesencéfalo abriga os núcleos do terceiro e do quarto par de nervo craniano, e que serve de passagem para as fibras, vimos isso. As lesões de cada uma resultam em algumas síndromes. Síndrome de Weber. A síndrome de Weber do mesencéfalo e de cunho vascular, comumente produzida pela oclusão do ramo da artéria cerebral posterior. Lembrando que a artéria vertebral, ela sobe pela cervical, adentro forame magno, forma a basilar, e a basilar vai originar tanto as cerebelares quanto a cerebral posterior. Ou seja, essa artéria vertebral, em última instância, ela vai produzir toda a vascularização da parte posterior do encéfalo. Então, na síndrome de Weber, especificamente, normalmente você tem oclusão de um ramo da artéria cerebral posterior, certo? Que supre, obviamente, o mesencéfalo. E isso, é claro, vai resultar em morte celular do tecido encefálico e acometer o óculo motor, bem como o pedúnculo cerebral. Resultado disso, você tem oftalmoplegia do mesmo lado da lesão, paralisia contralateral da parte inferior da face, da língua e do braço e da perna. O bulbo do olho vai sofrer um desvio lateral devido à paralisia do músculo reto medial. Ocorre queda da pálpebra superior, que chamamos de ptose, e a pupila está dilatada e fixa à luz e à acomodação. Eu encontrei esse bichinho aqui, difícil você encontrar, né? Mas tem, né? Difícil, entre aspas, mas achei interessante porque foi um relato de caso curtíssimo, né? Síndrome de Weber, etiologia infrequente e resolução espontânea. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí, este é o paciente do relato de caso desse manuscrito. Aqui, né, a semiologia do terceiro par de nervo craniano, o óculo motor, e o paciente já apresentando uma hemiparesia contralateral esquerda. Interessante, pessoal, mesencéfalo sendo lesado, porque dependendo da situação, você pega um paciente desse e diz que ele está tendo um AVC, né? É um AVC, o popular? É uma doença encéfalo, né, vascular, porque o mesencéfalo é parte do encéfalo. Então, é uma doença vascular encefálica, né? Mas, se você não estiver atento, isso pode confundir. Você tem que estar com a semiologia de neuro em dia. Então, e aqui, claro, exame de imagem, que você vai confirmar. Então, olha aqui, branquinho no mesencéfalo, naquele corte que a gente mostrou anteriormente. Olha aqui. Isso é muito significante. Para estar aparecendo branquinho nessa tomada é significante. E aqui também. Então, uma lesão aí de 2 a 3 milímetros já causa um quadrinho clínico, né? Então, a questão relacionada ao olho, a face, você pode testar músculo orbicular de boca, risório, os mastigatórios, né? Orbicular de olho e, claro, motricidade. Síndrome de Benedict, também, né, citada, parece muito com síndrome de Weber, porém a necrose também acomete o leminisco medial e o núcleo rubro, provocando aí uma hemianestesia. Olha aí, o leminisco, sensibilidade. Aí já mexeu com anestesia. Né? Núcleo rubro provoca uma hemianestesia contralateral, que vocês sabem que cruza, e movimentos involuntários dos membros do lado oposto. Bom, e o tronco encefálico, pessoal? E aí a gente vai acabar repetindo muitas coisas daqui. Eu faço isso propositalmente, apesar de muitos acharem chato, mas eu gosto de repetir informação até para que fixe de uma forma ou outra. Tronco encefálico, você já sabe, é uma parte é uma parte do encéfalo localizada na parte posterior do crânio, entre a medula espinal inferiormente e o diencéfalo superiormente. Bulbo, ponte, mesencéfalo de inferior para superior, né?
e com extensão no tronco encefálico. Hoje em dia, se fala em tronco encefálico, não pode se deixar de falar da formação reticular, que é uma região de mistura, né? Um misto de substância branca e cinzenta entrelaçados. O tronco encefálico também, pessoal, está anterior ao cerebelo. Eu sempre comento com vocês que me mandam, os meninos vão chegando no 11º período, começam a pensar mais em residência, me mandam umas questões. O menino me mandou uma questão com uma série de alternativas que se pareciam muito em relação a... o cerebelo fica posterior ao tronco encefálico, o tronco encefálico fica anterior ao cerebelo, essas formas, né, de confundir, de distrair numa questão. Então, estamos aí com o encéfalo todo, está aqui o mesencéfalo, ponte e bulbo, né, e aqui é o limite. O bulbo tem como limite justamente forame magno. E aí nós vimos uma aplicação clínica para forame magno, que é a herniação da tonsila do cerebelo e do bulbo. Após isso, você tem medula espinal já no canal vertebral, na coluna vertebral. Relações aqui, é claro, pessoal, relações com o hipotálamo, com glândula hipófise, porque vocês estão vendo o encéfalo sem os ossos. A gente tem que pensar em ossos, porque traumatismo craniano não é raro, muito pelo contrário. Aí já é uma peça, né, orgânica, então a tonsila do cerebelo já aparece no mesmo nível do bulbo e no mesmo nível do forame magno. Aí você tem a parte basilar do occipital aqui atrás e você tem o esfenoide aqui na frente. Na 5ª semana de desenvolvimento embrionário, a partir das 3 vesículas encefálicas primárias, que eu sempre comento com vocês, formam-se delas 3, 5. Né? E desse modo você tem o prosencéfalo, com telencéfalo e diencéfalo, e você tem também um resíduo vesicular ímpar, né? Que vai ser o futuro diencéfalo, isso aí é o prosencéfalo. Você tem a vesícula do rombencéfalo, que subsequentemente vai se dividir em metencéfalo e mielencéfalo. Metencéfalo vai originar cerebelo e ponte, mielencéfalo vai originar bulbo. Né? E a luz do tubo neural se alarga para formar todo o sistema ventricular. Isso é embriologia, isso aí é sabido por vocês. Função do tronco encefálico, comentamos aqui de início. São vias de ascendência e descendência. Eu tenho que pensar muito em transporte de impulsos nervosos para a área somestésica do meu cérebro e transporte de impulsos nervosos da área primária motora, né, para a periferia. Sensibilidade, motricidade, ativação de córtex cerebral, controle e regulação de funções cardíacas, vasomotoras e ventilatórias. Então, a função do tronco encefálico é desempenhada, por um lado, pelos núcleos dos nervos cranianos, que é um outro caractere importante do tronco encefálico, e, por outro lado, sob o ponto de vista funcional, pelo controle dessas respostas que nós temos comentado aqui, respostas motoras, visuais, auditivas, e pela localização de importantes centros que mantêm a vida, que é o centro respiratório, por exemplo. É uma estrutura em forma de haste, os livros chamam de pedículo, haste eu acho mais adequado, sobre a qual o telencéfalo se apoia, como a grande copa de uma árvore, posteriormente. Como a grande copa de uma árvore, perdão. Posteriormente, esse tronco tem um cerebelo, e é claro que a gente não pode esquecer do 4º ventrículo, que está entre o cerebelo e o tronco encefálico. O que nos interessa lá para o laboratório de anatomia, a morfologia da superfície do tronco encefálico, bem estudadas na posição anterior e lateral, em preparações lá no laboratório. Não obstante, posteriormente, o tronco encefálico é em grande parte ocultado pelo cerebelo. Então, a gente precisa seccionar, obviamente, tirar o cerebelo para poder ter o tronco encefálico. Vocês vão notar que é muito pequenininho, muito pequenininho. E aí tem umas peças de gesso que os colegas anteriores fizeram e dá para ter aquela ideia inicial e depois ir para a peça pequena.
E aí, mais uma vez, destacando os pedúnculos cerebelares. Então, essa é a região posterior do tronco encefálico. Nós vamos ver desse jeito quase tudo que tem aí. Claro que chama atenção os pedúnculos cerebelares, superior, né, superior, médio, que é o maior, e inferior. Os colículos superiores e inferiores, né, vocês vão observar emergência de nervo craniano. Por exemplo, o nervo troclear é o único que emerge posteriormente no tronco encefálico. Todos os outros emergem anteriormente. O troclear é o único que emerge posteriormente. E daí você tem o colículo facial. Por acaso, esses mais escuros aqui são os mais evidentes, né? E outros tantos, trígono do hipoglosso, trígono do nervo vago. É claro que a gente vai falar aí para vocês aqui que tem a área postrema, que é uma área de estimulação para vômito, né? Aqui, por exemplo, tem o locus ceruleus, que é uma áreazinha importante que tem neurônios noradrenérgicos. Então, uma área ou outra que é importante a gente falar, fica por aqui, mas eu não estou vendo, né? Essa é a região lateral, aí você já vê emergindo bonito, macro, o nervo trigêmeo, né, que tem duas raizezinhas, a sensitiva é a mais poderosa, a mais espessa. De novo, aqui o nervo troclear é o único que emerge. Os colículos, superior e inferior, que vocês vão pegar a peça e vão ver, aqui o trato, aqui os corpos geniculados, tem tudo a ver, via de visão, via de audição. Aqui o pedúnculo cerebral, imponente, como se fossem dois pilares, que é o que vocês comumente podem ver numa literatura ou outra. Pilares do cérebro, não, pedúnculos cerebrais, certo? Olha as emergências dos nervos, 9, 10, 12, 11, e a parte anterior. Então, essa, né, é a visão do laboratório, a visão do macro. Olha aí, isso aqui é tudo familiar para vocês. Quiasma óptico, né, os tratos ópticos, nervos ópticos, corpos mamilares, aí vai descendo, substância perfurada, os pedúnculos cerebrais, e aí você vai guardando. Emergindo entre os pedúnculos cerebrais e a ponte, o óculo motor. Aí você vai conhecendo um tumor aí, uma pancada aí, uma hemorragia aí, a ponte, que você destacadamente vê fibras transversais viajando em sua superfície, e a divisa. Nervo trigêmeo para cá é ponte. Nervo trigêmeo para lá é pedúnculo cerebelar médio. O sulco basilar, que teremos aqui a boa e velha artéria basilar aí, que é resultante a artéria basilar das duas artérias vertebrais. Destaca-se aqui, pessoal, entre a ponte e o bulbo, olha aqui, 6, 7 e 8, certo? Abducente facial e vestíbulo coclear. Claro que o vestíbulo coclear vai estar bem pertinho de quem? Do cerebelo, né? Porque comanda toda essa parte de equilíbrio. E aí vai descendo, 9, 10, 11, 12, mais aqui no bulbo. Olha a decussação das pirâmides que eu falei com vocês. É uma areazinha achurada, apagada, que simboliza justamente o cruzamento das vias córtico-espinais. Por isso você tem quadros sintomatológicos de paresia ou de paralisia contralateral. E é claro aqui, pessoal, no bulbo, muito evidente, pirâmide e oliva. Pirâmide devido ao trato córtico-espinal, que cruza aqui. E as olivas dos núcleos olivares inferiores, que vão para o cerebelo. Informar o cerebelo como é que os músculos estão comportando em relação aos movimentos que estão sendo executados. Então, essa parte macro superficial é muito pequena, né? Acompanhando o tamanho do tronco encefálico. A parte funcional é muito mais complexa, tendo em vista a quantidade de núcleos.
mas também muitos desses núcleos são relacionados aos pares de nervos cranianos. Nenhuma camada cortical superficial pode ser identificada. É diferente, né, do cerebelo e do telencéfalo, onde você tem um córtex milimétrico de substância cinzenta. Então, você não vê isso quando você faz uma secção de qualquer estrutura do tronco encefálico. Por um lado, são encontrados incorporados na substância branca os pequenos agregados de corpos celulares, né, no formato de núcleos de nervos cranianos, né? E aí, o que é visível macroscopicamente que você vê lá? Substância negra e núcleo rubro, né, estreitamente relacionadas com motricidade, citadíssimas. Núcleos pontinos, você consegue ver com maior esforço. E o núcleo olivar inferior no bulbo, esse dá para ver. Ele é muito parecido com o núcleo denteado lá do cerebelo, que é o único que nós conseguimos ver nas peças do laboratório. Esse aí é um mesencéfalo top de linha. A parte anterior, representada pelos pedúnculos cerebrais, representam fibras descendentes. O aqueduto do mesencéfalo, que é um furinho mínimo, né? E mais núcleo rubro e substância negra. O sulco mediano, os núcleos pontinos, isso já num corte mais inferior. O sulco mediano, e aqui já é a cavidade do quarto ventrículo, que é a cavidade do tronco encefálico. E aí as fibras transversais, né, com os pequenos núcleos pontinos. O núcleo olivar inferior, olha como é parecido com o núcleo denteado do cerebelo, né? Sistemas funcionais do tronco encefálico. É o que a gente sempre comenta com vocês, pessoal. Com quem se conectam? Para quê? Né? A interconexão anatômica dos sistemas funcionais, do tronco encefálico é tão complexa quanto a diversidade de núcleos, de estruturas e de funções que ali acontece. E aí a gente acaba fazendo um review agora. O tronco encefálico contém núcleos que processam informações e para os núcleos, né, do óculo motor até o hipoglosso. Então, núcleo de coordenação de movimento dos olhos, que foram o que a gente viu, por exemplo, nistagmo, né, via auditiva, sistema vestibular, o 1 e o 2 estão mais lá para cima, fora do alcance do tronco encefálico, ou seja, olfatório e óptico. Além disso, pessoal, há também centros autonômicos importantes, como centros respiratórios e cardiovasculares, que, dentre outras funções, vão interconectar as fibras aferentes e eferentes autônomas do nervo vago. Aí o destaque para o tronco encefálico. Também existem núcleos de comutação para as vias aferentes cerebelares. Nós sabemos que os pedúnculos cerebelares têm esse papel. E núcleos de sistemas neurotransmissores monoadrenérgicos, como locus ceruleus, núcleos da RAF e a substância negra, né, não nessa ordem. Serotonina, núcleos da RAF, noradrenalina, locus ceruleus e dopamina, substância negra, com diferentes funções, pessoal. Quando nós entendemos as funções do tronco encefálico e, em particular, as interconexões com as estruturas vizinhas, claro que nós compreendemos a orientação dos reflexos do tronco encefálico e dos seus componentes reflexos, sejam ascendentes ou descendentes, né, destes nervos cranianos que estão ali tão estreitamente relacionados. E aí os exames dos reflexos do tronco encefálico ou dos reflexos dos nervos cranianos é de importância vital e central no exame físico e na anamnese. E aí uma tabelona com uma série de situações aí, relacionadas com cada núcleo, né? Então, você vai ter aí, por exemplo, trato gastrointestinal, sabor, saliva, porção rostral do núcleo trato solitário. Tem a ver com quem? Com abducente,
com facial, com glossofaríngeo e com vago, né? Núcleo salivatório superior, facial e glossofaríngeo. Então, são as aferências e as referências dos núcleos e os pontos deles de sinapses. E aí, né, os nervos motores e sensoriais, seus núcleos, né, é um mapa. Então, isso aqui é muito mais funcional. Claro que uns se destacam frente a outros, né? O núcleo ambíguo, por exemplo, que foi citado hoje, que controla ali musculatura de faringe, e aí você pode ter ali disfagia, você pode ter problemas com fonação. E aí começam as exposições de cada um. O bulbo continua com a parte superior da medula espinal, forma a parte inferior do tronco encefálico. Pequeno, né, vai ali do forame magno e vai até a margem inferior da ponte, né, cerca de 3 centímetros de bulbo apenas, minúsculo. No que diz respeito à substância branca do bulbo, contém todos os tratos sensitivos e motores que estendem-se entre a medula espinal e as outras partes do encéfalo que são competentes para as funções sensoriais ou motoras. E uma parte da substância branca vai formar protuberâncias que se destacam, que já foram citadas aqui, na face anterior do bulbo. Você tem as mais mediais, são as pirâmides do bulbo, que são formadas pelos tratos córtico-espinais. Tudo isso a gente comentou naquela apresentação da importância clínica. E esses tratos córtico-espinais, claro, vêm lá da área anterior do lobo frontal do telencéfalo para a medula espinal e obrigatoriamente passam pelo bulbo. Que rastro deixam? As pirâmides do bulbo, tá? Então, aqui estão as pirâmides do bulbo. São 2 elevações, não tem como não encontrar. Aqui no professor Frank Netter, justamente onde está essa bolinha branca aqui. Mais uma vez aqui a decussação das pirâmides e a emergência dos nervos, né? 6, 7 e 8. Justamente o abducente facial, vestíbulo coclear. Trigêmeo, troclear, óculo-motor. Mas estamos no bulbo. Aí, alguns núcleos que se destacam, né? O núcleo do nervo vago, certo? 10º par, do hipoglosso, estão ali também. Você desce um pouquinho o núcleo olivar inferior, que ele se comunica com o cerebelo, né? E as emergências. O núcleo do nervo vago está aqui, a emergência está aqui, entre a oliva e já o fascículo, a parte posterolateral do bulbo, nervo vago. Aqui você já tem o hipoglosso, então você tem os núcleos do 10 e do 12 no bulbo. Os tratos córtico-espinais são responsáveis pelos movimentos voluntários dos 4 membros e do tronco, logo acima da junção do bulbo com a medula espinal. 90% desses axônios situados aí cruzam da esquerda para a direita, bem como 90% dos axônios situados na pirâmide direita cruzam, a famosa decussação das pirâmides. Isso explica porque cada lado do encéfalo é responsável pelos movimentos do lado contralateral do corpo. Então, eu boto aí para vocês as vias córtico-espinais. Então, o cara está vindo lá da parte anterior do telencéfalo, vocês têm lá o giro pré-central, área motora suplementar, me perdoem, conduzindo impulsos para o controle dos músculos de membros e de troncos. E em sua estrutura, o bulbo também contém diversos núcleos, que é o que a gente tem falado aqui no decorrer dessa hora e meia aí, controlam funções corporais vitais, como o centro cardiovascular e a ritmicidade da área respiratória. O centro cardiovascular regula a frequência cardíaca por meio da contratilidade do miocárdio, a intensidade do batimento cardíaco, além de controle vasomotor. E o centro respiratório bulbar ajusta
o ritmo básico da respiração. E o esquema de como isso funciona, regulação de pressão arterial pelos receptores sensoriais lá na artéria carótida, os baroreceptores, a informação disso e o feedback que vem. Vocês já estudaram bastante isso. Pessoal, imagino que vocês estão mortos, perturbados. Tem aula depois disso? Não, né? Então, depois eu coloco os slides lá, a gravação, outras gravações de continuação também. E desejo a vocês que vocês possam descansar, se restabelecer e retornarem inteiros, tá? Bom fim de semana, bom feriadão e até!